pessoas. A maioria, diz o Governo, ainda não é qualificada, mas a verdade é que o grupo dos licenciados começa a crescer, sobretudo de aqui ficar. Nós temos uma saída aproximada de 100 a 150 mil pessoas desde há meia dúzia de anos esta parte, por ano. É um aumento significativo. É, claro. O que é que o país deve fazer? Não há nada a fazer? Não há. Desenvolver a economia, aumentar o emprego, tornar as nossas empresas mais fortes. Mas não é pelo Estado. Se o fizermos pelo Estado, estamos a criar mais problemas atrás. Mas a outro fenómeno se assiste no mundo da imigração. À medida que aumenta o número de portugueses que saem, aumenta o dinheiro que entra dos milhões de euros, o valor mais alto dos últimos 10 anos, e a tendência é para aumentar. Eu estimo que vamos fechar este ano com um valor muito significativo, na ordem dos 2.700 milhões de euros, o que é um valor muito próximo, como sabe, das contribuições, dos recursos que vêm da União Europeia. Hoje, o contributo das nossas comunidades para a economia portuguesa é claramente muito superior àquilo que recebemos da União Europeia. E essa é uma das armas fundamentais para a recuperação do país. De acordo com o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, os destinos também mudaram, porque os antigos destinos da Europa também já não oferecem tanto emprego como antigamente. Angola, Moçambique, Brasil, Austrália, China são alguns dos mais procurados hoje em dia. O Governo admite que o fenómeno da imigração vai aumentar, pelo menos enquanto o desemprego em Portugal não diminuir. Por isso avançou já com uma campanha de esclarecimento em conjunto com as comunidades portuguesas, os consulados e associações portuguesas no estrangeiro, para que, com mais cooperação, não falte informação e segurança a quem decide emigrar. Segurança, imigração e outras questões então em debate neste domínio público aqui no Porto Canal. Agradeço aos 4 convidados o facto de terem vindo. O Marcos Peixoto, começo por si, com o seu caso. O Marcos tem 27 anos, é licenciado, mestrado em Arquitetura e está desempregado. Em 2011 emigrou para a Noruega, mas não foi propriamente para trabalhar em arquitetura. Ou pelo menos quando lá chegou, não era isso que estava à sua espera. Não, eu em primeiro lugar, boa noite a todos. Eu quando fui convidado a ir para a Noruega foi no seguimento de uma conversa que tive com um familiar que ia trabalhar novamente para a Noruega. Eu, como na altura tinha acabado o estágio profissional, estava à procura de emprego e estava muito decidido a ir para o exterior porque não havia condições e ainda não há no nosso país. Quando eu perguntei ao meu tio se ele estava interessado em perguntar ao arquiteto da obra onde ele ia trabalhar, ele disse: "Por que é que não vens comigo? Vais trabalhar numa área." Durante o processo entre essa conversa e a minha ida efetiva para a Noruega, enviei cerca de 150 currículos para gabinetes noruegueses. A maior parte das respostas eram negativas e as outras respostas davam sempre conta de o processo está em estudo e depois a gente entra em contacto convosco. Em agosto, então eu fui para a Noruega, fui trabalhar como assistente de carpinteiro. Noruega? Tinha alguma ligação? Já conhecia? Já lá tinha estado a fazer Erasmus durante um ano e como conhecia a maneira deles viverem, sabia que os rendimentos eram muito altos, sabia que a segurança social existia, sabia que os impostos não iam para o lixo, estava decidido a ir para a Noruega. Quando lá cheguei, fui trabalhar como assistente de carpintaria. Realmente deu para aprender alguma coisa na construção, porque um arquiteto que não sabe construir também não sabe desenhar. A verdade é essa. E como me foi dada essa oportunidade, aproveitei para aprender alguma coisa e entre agosto e dezembro surgiu a oportunidade de ir a uma entrevista a um gabinete na cidade onde estava a viver. Infelizmente não consegui ficar com o lugar, perdi para uma arquiteta norueguesa, que é natural. Ela tinha muito mais fluência na língua e conhecia muito mais os pormenores técnicos e as componentes legais do país. E também surgiu a oportunidade de concorrer a uma bolsa de doutoramento para uma universidade em Tromsø, que é mesmo no norte da Noruega.
Essa foi mesmo por acaso, porque eu inscrevi-me num site de procura de emprego para arquitetos e de repente recebo um e-mail a dizer que estou selecionado entre 6 candidatos a uma bolsa de emprego ou uma bolsa de doutoramento e também não fiquei. Foi também para uma arquiteta que era, para além de ser arquiteta, também era urbanista e já tinha os seus 42 anos, tinha muito mais experiência e como é óbvio, eles davam valor à prata da caça, não me iam pôr a mim. Entretanto, regressa a ir para os Estados Unidos, Exato. Onde chegou mesmo a ir Sim. até aos Estados Unidos, na esperança da região. Exatamente. A ida para os Estados Unidos também tem a ver com questões familiares, porque tem lá a família. Antes de ir, estive a informar-me relativamente ao processo dos vistos. Tem que ir a Paris fazer essa entrevista e, se formos aceitos, então eles emitem-nos um visto de imigrante para um ano. Eu tentei informar-me sobre as condições para obter um cartão verde, um cartão de residência, uma vez que online não dá para quase nada, nem dá para a gente se habituar sequer. Tentei então informar-me sobre os vistos para obter o cartão verde e a Embaixada de Lisboa não me soube dar qualquer informação para além de encaminhar para o site da entidade governamental que estava responsável por a emissão desses vistos. Entretanto, surgiu a oportunidade de ir ter com a minha família, em Maia, estive lá uma semana e meia, quase 2, e estive a falar com os meus tios que tiveram de passar por esta situação, e eles disseram-me que neste momento eles não estão a emitir qualquer tipo de cartão verde, seja para quem for, porque eles também estão com muitas dificuldades em empregar os próprios norte-americanos, e então, se eu tivesse um visto de um ano já era muito bom. E está em Portugal, desempregado, mas à espera, ou tenciona ou não põe de lado a hipótese não posso pôr de voltar a emigrar. Não posso pôr de lado, até porque parar é morrer. E entretanto já tive a possibilidade de fazer um curso de alemão e um curso de norueguês. O norueguês, pela afinidade que estabeleci com o país, e o alemão porque realmente ter a possibilidade de trabalhar na Alemanha, na Suíça ou na Áustria vai ajudando na sua formação enquanto está desempregado, já com a perspectiva de realmente fazer carreira ou futuro lá fora. Exatamente, porque aqui está muito complicado. Roberto Carlos Reis, o Gabinete de Apoio às Comunidades Imigrantes de Santa Maria da Feira abriu em 2003 e em 2011 foi o ano que teve mais procura. Podemos fazer um paralelo, traçar um paralelo entre este aumento de procura e um aumento da imigração? Penso, em primeiro lugar, boa noite a todos os companheiros de painel e também aos espectadores, dizer que o aumento da procura tem a ver essencialmente com portanto, a necessidade por parte dos imigrantes, que neste caso têm 3 tipologias. Temos os imigrantes que regressaram definitivamente ao país aqui na década de 90, que foi um fenómeno que Portugal assistiu. Depois há um segundo grupo que já é os luso-descendentes e há um terceiro que é o grupo aqui do nosso companheiro que tem necessidade de emigrar e que vem procurar, portanto, informações e apoio para sair de Portugal em busca de uma vida melhor, neste caso. E neste caso, portanto, o aumento penso que apenas terá a ver com uma mera coincidência, porque tem, desde que foi assinado o protocolo com a Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas em 2002, que tem havido um aumento gradual da procura do gabinete. O ano passado, efetivamente, atingimos um número interessante de 12 mil, mais 12 mil atendimentos, e pensamos que o ano 2012 também irá bater o recorde em termos de atendimentos, portanto, no Gabinete de Apoio ao Imigrante em Santa Maria da Feira. Aparecem muitos jovens e também licenciados. Neste caso, 2012 é o ano em que aparecem mais jovens, desde médicos, desde arquitetos, desde economistas, desde juristas, portanto, desde engenheiros que procuram, de facto, o gabinete para se certificarem primeiro se as propostas de contrato de trabalho que têm em mãos são válidas ou não, se não são nenhum embuste. Nós pensamos que atualmente estes jovens estão muito bem informados, portanto sabem muito bem o que querem, sabem muito bem o que procuram, sabem o caminho que têm que percorrer e normalmente quando vêm ter connosco é no sentido de validar a informação que têm em mãos e portanto é interessante de referir que portanto, mantém como destinos da imigração
os destinos tradicionais, estamos a falar de França, Luxemburgo e Suíça, portanto, da segunda e terceira vaga da imigração portuguesa, e a nova imigração que se está a assistir neste momento, normalmente é para Angola e também para, portanto, o Brasil, não é? Portanto, o que é um mercado, são dois mercados que cada vez mais tentam captar a atenção dos jovens licenciados portugueses, e neste caso, dos jovens de Terras de Santa Maria. Rui Maia, esta imigração, ou este novo fenómeno de imigração, é um pouco diferente, digo eu, da imigração dos anos 60, onde o imigrante ia à procura de uma oportunidade, ia sem dinheiro, por assim dizer, e muitas vezes sem escolaridade. Agora temos os jovens, os licenciados, e temos até jovens que vão, não será o caso, mas não só por questões financeiras, mas para desenvolver a sua carreira. É assim? Em parte é assim. Muito boa noite a todos. Eu julgo que este fenómeno que estamos hoje a debater é da maior importância para o país, visto o fenómeno não apenas na perspectiva de quem parte, mas de quem fica também. E acho que é muito importante que ele seja debatido e que de alguma forma possamos, com estes programas, despertar um pouco as consciências, inclusive sob o ponto de vista político. Eu diria que há um denominador entre a imigração dos anos 60, que foi uma imigração que teve números espetaculares, 1.400.000 portugueses saíram do país. E estamos agora com uma imigração que está perto dessa realidade, vai caminhar por aí. Vimos há bocado na peça que, de facto, por ano têm saído cerca de 120.000 pessoas à procura de melhores condições. Portanto, temos uma imigração que é igual, sob o ponto de vista do motivo de saída, que é o motivo económico. E dentro desse motivo de saída também é igual, uma vez que ela é repulsiva. Não é propriamente o país de acolhimento que tem espaço para o jovem licenciado, como foi aqui dado o testemunho do Marcos, se integrar. Somos nós que não temos capacidade de dar trabalho aos nossos jovens. E nesse aspecto o denominador é de facto único. Há um denominador que é o da imigração por motivos económicos e repulsivos. Evidentemente que as tipologias de procura são outras. São de facto hoje estas realidades que nos chocam, que nos despertam, de pessoas que fazem todo um percurso escolar e que depois o país não consegue absorver. E nesse aspecto devemos olhar para este problema como um problema de reflexão social, mas também de reflexão política, porque faltam políticas em Portugal integradoras que pensem estes problemas de facto, porque é muito complicado para um jovem fazer um percurso e depois não ver nenhum horizonte. Por outro lado, do ponto de vista do país que recebe pessoas que se formaram, embora com uma experiência ainda por fazer, é um ganho. A imigração vive um pouco destes paradoxos entre um país que não pode acolher e um país que acolhe, mas que ganha imenso com isso. E o jovem também, de alguma forma, chegamos no limite a ter situações em que o jovem, o imigrante, e estou a referir particularmente, digamos, a situação dos jovens que têm abandonado o país, no limite é explorar e ganha com isso. Porque vai para um país que o acolhe e é, digamos, sob o ponto de vista do acolhimento e do pagamento que lhe fazem, é de facto tratado com uma condição que não é paritária com os nacionais, mas ganha com isso porque o país dele não foi capaz de o reter, e se o retivesse, teríamos ordenados como aqueles que passaram na peça. E, portanto, isto é um problema sério que deve ser, de facto, motivo de reflexão para todos nós. E, sob o ponto de vista político, deve ter o enquadramento que Portugal ainda não foi capaz de dar. Ainda assim, podemos estabelecer uma ligação direta entre pobreza, crise, principalmente entre pobreza e crise. Ou seja, não é propriamente a pobreza que faz o jovem emigrar, ou ainda não será para já também. É percebe a minha questão? É o querer alcançar algo, inclusive até na carreira, porque não quer dizer que aqui vá passar fome, digamos assim. Terá com certeza um ordenado mais baixo, mas já não é aquela ligação direta. Não haverá uma diferença também entre a imigração dos anos 60, em que realmente havia aquela pobreza, por assim dizer, e este tipo de imigração? Eu penso que esta imigração está muito marcada
pela ambição do imigrante, neste caso o jovem licenciado, ir à procura de ver cumprir, ir tentar cumprir uma expectativa que o país não lhe deu. E nesse aspecto será diferente, porque de facto as pessoas que saíam do país nos anos 60, que foi de facto a década do boom da imigração, saíam sem essa expectativa, queriam ter, digamos, assegurada a sua sobrevivência. Aqui será um pouco diferente, na medida em que quem quer ser arquiteto não tem mercado em Portugal, procura outros mercados para ser arquiteto, não propriamente para trabalhar, digamos, se calhar noutras áreas, quer ser arquiteto. E nesse aspecto a imigração funciona aqui como um mecanismo, pode funcionar como um mecanismo de ajustamento entre a realidade e a expectativa. Vamos ver se com a imigração a expectativa abraça a realidade. Deixe-me só fazer uma pergunta antes de passar a palavra. Podemos pensar que se não houvesse tanta imigração, neste momento a taxa de desemprego em Portugal estaria muito mais alta? Com certeza, não tenho dúvidas sobre isso. Ou então andávamos a encobrir e, portanto, a manipular os números. De facto, 120 mil pessoas que têm saído por ano representam pessoas que querem trabalho e não o conseguem. António Cunha, só este ano vimos na peça os números, os portugueses já enviaram 1,6 mil milhões de euros em remessas, é o valor mais alto de uma década. Qual o impacto da imigração para a economia portuguesa? Ou seja, para um país endividado, as remessas de dinheiro dos imigrantes são importantes? Boa noite a todos, obrigado ao Porto Canal pelo convite, por parte da Ordem dos Economistas, por darem-nos a oportunidade para estar presente. Boa noite aos telespectadores. Sim, de facto, uma das, tecnicamente falando, a nossa crise atual, em termos de economias, como se costuma dizer, é uma crise de balança de pagamentos. É por aí que começa. É uma crise de ter saído durante muito tempo, uma década, mais dinheiro do que o que entrou em Portugal, e com isso houve uma crise económica, os bancos, alguns faliram, a seguir vai o Estado arrastado por quebra de receitas, esta história toda que nós sabemos, que também se deveu em grande parte ao fim das remessas dos imigrantes que aconteceu no final da década de 90, quando muitos regressaram e os que ficaram na segunda vaga dos anos 60 deixaram de enviar as remessas. A nossa balança de pagamentos ressentiu-se na altura, porque Portugal sempre foi um país deficitário em termos de balança comercial. Aliás, esta notícia de que este ano vamos ter pela primeira vez balança comercial equilibrada é a primeira vez desde que há registros, portanto, que foi com Salazar, que na altura da Segunda Guerra Mundial, em que ele prometeu aos portugueses que os livraria da guerra, mas não livraria da fome, e portanto estamos passados 60 anos a voltar a uma situação de equilíbrio da balança comercial, mas a verdade é que durante a história de Portugal sempre teve uma balança comercial deficitária que sempre tapou esse déficit à custa do comércio com as Índias, ou do ouro do Brasil, ou mais recentemente das remessas de imigrantes, depois dos fundos comunitários, e como disse na reportagem o Secretário de Estado das Comunidades, neste momento, com a subida das remessas de imigrantes, que já representam mais do que os fundos comunitários, ajudar-nos a equilibrar as contas, a balança de pagamentos do país. Eu perguntava ao convidado se não houvesse tanta imigração, se o desemprego estaria mais alto em Portugal. Em termos económicos, também é vantajoso, uma vez que há menos encargos para o Estado. Nós ouvimos o Primeiro-Ministro no ano passado. Eu vou pedir uma reação a falar disso. A este incentivo. De facto, o desemprego jovem em Espanha é de 50% e o total é de 25%, e na Grécia também de 25%, porque simplesmente os espanhóis e os gregos não imigram tanto como os nossos. É só isso. Há uma questão, eu diria que se calhar tradicional portuguesa, provavelmente por ter tido o Império tão tarde. Todos nós temos ou familiares de imigrantes ou que estiverem na África. Eu sou retornado de Angola, também fui imigrante. Portanto, temos uma facilidade muito maior do que um grego ou um espanhol, como aqui o nosso amigo o Marcos tem familiar nos Estados Unidos, fez o Erasmus na Noruega, portanto é fácil ir. Eu penso que Portugal é um país aberto ao Atlântico e, portanto, sempre teve facilidade, historicamente, e é bem visto quem vai e atravessa o Atlântico, ou só para o norte ou para o sul. E nesses países isso não acontece, e daí aquelas taxas de desemprego, principalmente nos jovens brutais, porque nunca lhes foi ensinado nem sequer na escola que poderiam sair ou ir a uma aventura ou
meter-se no barco e atravessar, descobrir o caminho para a Índia. Falámos aqui de políticas que poderiam ser implementadas, então vou já aproveitar a deixa. O que é que lhe pareceu, começo por si, o que é que lhe pareceu este incentivo de alguns governantes aos portugueses para emigrar? Achei que foi... Como é que viu estas declarações? Um erro político, simplesmente. Eu não sou político, nem espero nunca vir a ser, porque não tenho talento, mas acho que era no mínimo conseguiria fazer melhor do que isso, não é? Acho uma tolice total dizer uma coisa dessas. Acho que eu emigrei, mas não foi preciso ninguém me dizer que eu precisava de emigrar. Em tempos, emigrei porque entendi que deveria, por questões que me referiu, o terceiro motivo que referiu, que foi profissional. Por questões profissionais, eu estava com trabalho e, portanto, não precisava ter emigrado, mas emigrei porque senti necessidade na altura. E não precisava de ninguém a pressionar-me a dizer para ir embora, não é? Portanto, acho que o governo aí teria feito melhor em dizer as coisas de outra forma. Às vezes, com essa substância, poderia ter conseguido motivar as pessoas a procurar a internacionalização das suas competências, procurar lá fora o que não conseguem cá dentro, procurar vencer no estrangeiro e representar Portugal em vez de dizer vão-se embora. Às vezes é mais uma questão de forma do que de substância. Marcos Peixoto, como é que ouviu estas declarações? Achei piada porque o Sr. Ministro, acho que foi o Sr. Ministro Miguel Galvas, que foi... Mas acho que não faz sentido estar a apostar tantos anos na educação de tanta gente e de repente, caso a tarde saiam daqui para fora, que isto não há salvação possível. E não faz qualquer sentido, não faz sentido, porque para além de estarmos a deitar recursos fora, seja económico, seja de massa cinzenta, como disse uma altura a governadora civil do distrito de Aveiro na inauguração de uma escola, que disse que Portugal que era o maior exportador de massa cinzenta do mundo. Eu sempre pergunto, então porquê é que vocês não aproveitam? Se é esse o nosso maior recurso, porquê é que nós não temos tanta massa cinzenta a tentar resolver verdadeiramente os problemas do país? Não foi, no meu entender, talvez a mais diplomática. Penso que, como já aqui foi referido, que haveria outra forma de incentivar a internacionalização das suas competências, uma vez que, efetivamente, os países estão à procura das competências dos portugueses. Eu posso dar um exemplo muito concreto. Neste momento, a Finlândia vai avançar com um curso de finlandês para preparar técnicos devidamente habilitados, nacionais, que tenham já o domínio da língua finlandesa quando pretenderem emigrar. Portanto, isto é um sinal de que a massa cinzenta que tanto falamos é procurada. E é pena, de facto, ela não ser aproveitada. Mas, por outro lado, esta questão da imigração deve ser encarada como uma oportunidade. Eu penso que Portugal tem, neste momento, uma oportunidade única de cativar o investimento de muitos dos nossos imigrantes. Eu dou o caso concreto de Santa Maria da Feira, que tem imigrantes de grande sucesso, espalhados um pouco por todo o mundo, e que, se tiverem atratividade no nosso país para o investimento, não recuarão e farão esse investimento sem qualquer tipo de problema, acreditando nesse país. O próprio Secretário de Estado, o Dr. José Cesar, penso que é um homem que dentro do governo sabe bem o que é a questão e conhece muito bem a questão da imigração, porque vai para o terreno e está em contacto com os nossos imigrantes e com os investidores, que poderá potenciar esse mesmo investimento. Portanto, e é uma coisa que neste momento ainda não está a ser muito bem trabalhada por parte do Executivo. Sim, senhora, sabemos e temos números de que as remessas estão numa elevada percentagem, permitindo efetivamente o enriquecimento do nosso país, o equilíbrio da balança comercial, da própria economia. Como disse aqui o colega da Ordem dos Engenheiros, é a primeira vez desde o governo de Salazar que a balança comercial está equilibrada, mas é preciso ver que baixam claramente o volume da exportação e também em sequência da importação, pelo facto de termos a crise que temos em Portugal. Eu queria também ressalvar aqui uma outra questão, de que a imigração
está ligada claramente com a pobreza. Não podemos encapotar esta questão. Há a pobreza, portanto, que está escondida e que muitos de nós não sabemos que ela está ao nosso lado. A pobreza, portanto, de não ter dinheiro para pagar as contas, para suprir as suas despesas, faz com que muita desta nossa massa cinzenta, muito destes nossos jovens procurem a imigração. Não é só para a valorização pessoal, para conseguir, de facto, uma nova posição em termos de empregabilidade, mas também porque não têm dinheiro nem recursos para, portanto, o dia-a-dia, para o cotidiano e para viverem, como se dizia no tempo dos nossos avós, sem vergonhas. Faço-lhe a mesma pergunta, e algumas soluções políticas ou algumas políticas que o Governo poderia adotar para contrariar, tendo em conta que estamos a passar por uma crise, para contrariar este fenómeno da saída de tantos jovens? Eu, antes de mais, tenho a dizer que a leitura que faço das palavras do Ministro em concreto foi as que foram as palavras que eu ouvi, é de alguém que disse sem pensar, quer dizer, perante talvez alguma pergunta que lhe terão feito, e ele terá respondido dessa maneira, sem pensar, o que, vindo de um governante, não é sensato. E, portanto, essas palavras traduzem um pouco o estado do país e vou ser um bocadinho, tentar ser um bocadinho mais abrangente em matéria de população. Porque nós estamos aqui a discutir um assunto que é eminentemente relacionável com a população. Recentemente, num exemplo, nós ouvimos, quando da apresentação do último relatório do Fundo das Nações Unidas para a população, dizer que Portugal tem o terceiro pior índice de reposição e a terceira pior taxa de fecundidade do mundo. Portanto, é um país que, de forma galopante, está a caminhar para o chamado envelhecimento demográfico. Ora, como é que, do meu ponto de vista, em termos de política, temos que ver esta questão? Temos que ver como uma parte do todo. A imigração é uma parte do todo. E como é que ela, do meu ponto de vista, tem funcionado? Tem funcionado de uma forma total, enfim, enquadrada apenas pela iniciativa dos indivíduos, das pessoas, e não por qualquer ação reguladora do Estado. As pessoas, como foi aqui referido, imigram, enviam remessas para o país, mas fazem-no porque existe nelas um sentimento de retorno. Podem não retornar, e já foi aqui referida a tipologia de quem retorna e de quem pode não ficar, e de quem pode ficar, que não retorna. Mas isso elas fazem-no porque querem. O que é que o país precisa de fazer? De criar, como de facto criou no tempo do Estado Novo, Salazar fez isso, precisa de criar incentivos, políticas, que permitam ao imigrante saber quais são as regras de funcionamento, como é que ele consegue colocar aqui o seu dinheiro, que vantagem competitiva tem ao fazê-lo. E isso não existe. Neste momento as coisas têm funcionado porque existe um sentimento pelo país. Ou seja, nacional. Interromper. Portanto, não uma política ou não uma série de políticas que evitem a imigração, mas sim que captem depois, mais tarde, como foi falado, o investimento, o dinheiro para Portugal. Nós temos em Portugal, só para dar este número que ajuda, digamos, a compreender o fenómeno, nós temos em Portugal um terço da população de direito não vive no nosso país. Isto quer dizer que cerca de 4,6 milhões de pessoas estão espalhadas pelo mundo. Agora eu pergunto que políticas existem. O 15º Governo Constitucional criou pela primeira vez uma estatística das casas dos imigrantes, enfim, vulgarmente conhecidas por casas dos imigrantes, espalhadas pelo mundo. E foi aí que se fez a primeira estatística de, enfim, uma contabilidade que tem que ser sempre vista, lida com alguma reserva, a estatística da Portugalidade. 4,6 milhões de pessoas. Quer dizer que um terço da população de direito não vive no nosso país. Que política temos para essa gente? Existe? Julgo que não. Não temos trabalhado suficientemente essa massa humana.
Recentemente, quando o nosso Presidente da República foi aos Estados Unidos e foi público uma reunião com os empresários, pelo menos empresários de sucesso portugueses, passou numa estação de rádio as declarações de uma representante de uma dessas casas de Portugal, em que ela dizia: o nosso país, portanto radicada nos Estados Unidos há uns anos, e dizia: o nosso país está a passar, Portugal, por muitas dificuldades, mas nós não sabemos o que temos que fazer para ajudar o nosso país. Estas palavras são tradutoras de uma ausência total de política, de incentivo, de regras que façam com que as pessoas, para além do sentimento de pertença que mantêm com o país, saibam como é que podem fazer investimento e quais são, digamos, os atrativos por discriminação positiva que podem contar para o fazer, de forma bem mais expressiva do que o estão já a fazer, o que é muito positivo. Mas, de facto, nós temos uma ausência total de política. Quem ler nessa matéria, quem ler um programa de um partido político que se apresenta a eleições, pode ter a certeza que dele não constam quaisquer declarações sobre a questão imigratória, sobre a questão demográfica. Porquê? Porque temos andado aliados deste problema. Talvez ele venha a ser, enfim, objeto de preocupação, porque tem que ser. Não conheço. Eu gostei desta intervenção do Maia porque, de facto, os programas de partidos políticos não mencionam a imigração, porque os imigrantes não votam. Se votassem era capaz de ter uma linha que depois não era cumprida. Eu gostava de tocar em vários assuntos relativamente à imigração, começando por este. Nós tínhamos um grande motivador da atração das poupanças dos imigrantes e acabámos com ele. Foi uma decisão política que toda a gente aplaudiu, que foi acabar com o offshore da Madeira. O offshore da Madeira, o maior cliente do offshore da Madeira são os imigrantes portugueses, eram os imigrantes portugueses, que quando iam para os Estados Unidos, ou para a Noruega, ou para onde fosse, mandavam o dinheiro para o offshore da Madeira porque lá não pagavam imposto sobre os juros. E nós todos entendemos que eles também deviam pagar imposto sobre os juros e os imigrantes agora mandam o dinheiro para as Ilhas Caimão ou para outro sítio qualquer que não é nosso. Portanto, podia vir muito mais para além do que tem visto. Mas isto são as nossas derivas que nos fazem também às vezes dar uns tiros nos pés. Outra questão tem a ver com a tipologia do imigrante atual, do jovem licenciado, que o Dr. José Cesário também referiu, não é bem assim. A grande maioria continuam a ser pessoas com qualificações inferiores, mas de facto hoje temos muito licenciado a emigrar. Muito mais do que tínhamos na altura, portanto temos muito mais licenciados. De acordo com os números internacionais, OCDEs, etc., há um critério para definir a fuga de cérebros em que é medido o número a percentagem dos licenciados que estão imigrados num país. O pior país do mundo é o Haiti, que tem 90 e tal % das pessoas que se licenciaram lá na Universidade de Port-au-Prince não estão a trabalhar lá. Portugal tem 20%, quer dizer que 1 em cada 5 licenciados portugueses não está em Portugal. O que é uma taxa elevada de imigração, portanto de 20%, inferior à taxa total que foi acabada, que agora referi, 30 e tal, mas de qualquer maneira elevada. E eu faço notar que essa taxa de imigração foi promovida durante 1 ou 2 décadas por nossos programas governamentais, como por exemplo o Programa Contacto. Já ninguém fala nisto, mas o Programa Contacto foi sempre promovido como uma coisa de futuro, que eu acho que era, simplesmente conseguia arranjar a licenciados de trabalho no estrangeiro e enviava 300, entre 100 a 300 por ano licenciados para o estrangeiro. E, portanto, isto foi promovido ativamente, em que o Estado, os contribuintes portugueses pagaram a instalação desses jovens no estrangeiro durante cerca de 12 meses, arranjaram-lhes um primeiro estágio numa delegação do AICEP ou em consulados, para eles começarem a arrancar e depois irem embrenhar-se na economia local. O que eu acho bem, tendo em atenção o que acabou de ser dito, de a seguir fazer aquilo que em Portugal nunca fazemos, que é ter um sistema de princípio ao fim, em que começamos e depois não acabamos, que é ir colher esta colheita. A nossa imigração... O problema é que também não estamos a importar cérebros de outros países. Isso é o ponto final, que é, podemos fazer como o Haiti, que vai tudo embora porque estão a fugir, lá, vão ser repelidos, ou podemos fazer como a Índia, como a China, que hoje são as potências que são, mas durante décadas tiveram os indianos e os chineses nos Estados Unidos
lá a trabalhar em Nova Iorque, em Silicon Valley, a criar aquelas empresas, depois fizeram o Hotmail, etc. E conseguiram com a diáspora, ou com o Israel, com a sua diáspora, conseguiram recaptar os seus cérebros. Eu faço notar que nos Estados Unidos, eu tenho, por questões profissionais, que leio muito a imprensa americana, de mercados financeiros, etc., e mesmo os jornais correntes para saber como é que vai o espírito, e o New York Times, o Wall Street Journal mencionam que isto é um bom momento para os Estados Unidos, a crise na Europa, porque eles vão ter imigração qualificada, como a América sempre cresceu à custa das crises europeias, porque imigram os qualificados, para lá. E há comentários desses nos jornais a referir isso mesmo, que eles vão abrir os tais green cards, vão tentar, o que tem pedido ao Obama é que faça, que é uma das promessas dos republicanos, é que abrir lugares de imigração para europeus qualificados. Portanto, isto é uma guerra mundial pelo talento e pelas competências. Nós temos que terminar o fim do sistema, que é conseguir fazer com que os nossos imigrantes tragam não só o dinheiro, mas tragam também as suas competências. Nós vamos passar uns bons anos em Portugal, como é óbvio, isso já ninguém tem dúvidas, mas já estamos cá há 800 anos, vamos continuar e voltar a crescer. É preciso que se comece a pensar como é que vamos assegurar que quem sai agora um dia regressa. Deixe-me só voltar atrás, porque estava a falar e eu estava a pensar numa outra questão em relação às remessas. Estando nós em crise, é possível que as remessas que estão a vir para Portugal não sejam só um reflexo do aumento da imigração, mas também um reflexo dos imigrantes quererem contribuir mais, por exemplo, para ajudar os familiares que estão cá, uma vez que estamos a passar por um período de crise em Portugal. Poderão estar os imigrantes, o aumento das remessas poderá estar associado também ao facto de Portugal, estando em crise, os imigrantes estarem a enviar mais dinheiro para ajudar as famílias cá? Eu imagino que sim, nos imigrantes recentes. Eu não vejo o imigrante que tenha filhos franceses ou suíços já enviar para o primo. Outras gerações. Isso não estou a ver. Eu vivi 5 anos na Suíça e vejo com muita facilidade a acontecer isso quando há, essencialmente, o grande nível de remessas é quando ainda não foi a família toda. Quando vai um primeiro elemento da família, tem cá filhos, está sozinho e aí manda quase tudo para isso. Quando o resto da família se junta, o nível de remessas baixa. E, portanto, nós temos agora um grande esticão no montante de remessas, também é por causa do princípio. De facto, se depois as pessoas levarem as famílias ou constituírem lá a família, isto também deixa, não é? Marcos, partindo do princípio que arranja trabalho, tenciona voltar? Depende. Depende da evolução das coisas cá e depende da minha situação lá, porque eu, muito sinceramente, eu posso dizer que estive num país onde verifiquei que o sistema de contribuições realmente funcionava. As pessoas pagavam imensos impostos, quer seja no ordenado, quer seja no IVA, mas depois viam esse imposto ser retribuído, seja nos transportes públicos, seja no serviço de saúde, seja na educação. As pessoas sentiam que estavam a contribuir para alguma coisa em concreto. Não estavam cá a contribuir só para engordar alguns políticos. E a questão é que, enquanto esse sentimento prevalecer cá, eu não sei se tenho vontade. A questão é que se eu arranjar trabalho cá, fico cá. Quanto mais não seja, eu tenho cá a família e os amigos, prefiro estar cá do que ser forçado a ir para lá, mas eu estou a ver poucas alternativas a essa situação. E uma vez estando lá, se a situação cá não melhorar muito, depois vou ter que continuar lá. Rui Meia, vimos o caso de Marcos, que foi para a Noruega, trabalhou numa área completamente diferente da que se licenciou, ou para a qual estudou. Em termos de sociologia, até de psicologia, para um jovem, não consegue trabalho na sua área, imigra e não consegue trabalho na sua área. Isto também, em termos sociais, não é bom. A imigração é sempre um ato, quando se dá, de ruptura. E as rupturas não são positivas. Simplesmente as pessoas, por regra, são resilientes. Isto é, ultrapassam dificuldades porque têm que pagar contas, porque têm uma vida que tem que se cumprir. Tem pessoas que delas são dependentes,
porque isso, apesar de a imigração, como foi referido, em termos de remessas, adquirir uma outra dimensão a partir do momento em que se dá a união familiar, há a imigração que podemos caracterizar como uma empresa de pessoas, familiar. O jovem que vai e que de alguma forma sustenta, foi isso sempre o perfil da imigração, até mesmo da migração interna. O jovem que vai, jovem ou de meia idade, e que deixa na terra de origem um conjunto de pessoas que de alguma forma dela dependem. E isso traz sofrimento, isso traz angústias, mas eu penso que a imigração ainda continua a ser marcada pela ideia de retorno. Só não se dá a ideia de retorno quando as pessoas não veem horizontes e, sobretudo, quando a família se vai desenvolvendo, multiplicando, quando a família nuclear se expande e, portanto, já há netos. Há filhos, há netos, e então o retorno é praticamente impossível. E esse trabalho, como eu há bocado estava a tentar dizer, não está feito. Nós, de facto, com os 4,6 milhões de pessoas que temos, portugueses, espalhados pelo mundo, muitos de segunda e de terceira gerações, nós não conhecemos essas pessoas, nós não mostramos Portugal a essas pessoas, que gostariam, porventura, de o conhecer. Porque são pessoas que têm uma nacionalidade portuguesa, quando estamos em segunda e terceira gerações têm dupla nacionalidade, e ouvem falar do país de origem dos seus pais, onde eles também têm nacionalidade, mas ninguém faz, digamos, o trabalho de mostrar o país, de lhes apresentar o país, de tentar, de alguma forma, fazer com que eles se liguem ao país. E isto é um trabalho que tem que se fazer. Mas, respondendo à sua questão, ou tentando dizer algo sobre isso, eu penso que a imigração é sempre marcada por sofrimento. E depois algumas pessoas rapidamente ultrapassam, porque na sociedade de acolhimento há um processo de aculturação que se faz. Desde logo, quando o imigrante vai sozinho e depois acaba por se enraizar, nomeadamente, por exemplo, casando na sociedade de acolhimento. O exemplo que eu dei há bocado é um desses, é de um jovem arquiteto, precisamente uma história de vida parecida com a do Marcos, que foi para a França e casou lá. E, portanto, hoje está integrado, penso que não estará nos seus horizontes voltar, porque, no fundo, o imigrante caracteriza-se um bocadinho por esta simbiose, de manter um pé no país de origem e um pé no país que o acolheu. Talvez um dia volte, mas quer dizer, aqui a questão é, sob o ponto de vista político, é arranjar os mecanismos que façam com que ele não deixe definitivamente o seu país. Roberto Carlos, Reis, há bocado falava do apoio que o Gabinete dava e tocou um assunto que me parece interessante, importante falar, que é a questão da imigração precária. Ou seja, os jovens cada vez mais que pretendem emigrar, os mesmos jovens, procuram saber informação sobre o país de origem, sobre que empregos é que há disponíveis, mas há notícias todos os dias no jornal, todas as semanas, de casos de imigrantes que foram com contratos falsos. Alguns chegam a não ir, mas há quem chegue lá e realmente se depare com uma realidade totalmente diferente e depois tem muita dificuldade no regresso, muitas vezes até por uma questão de vergonha, outras vezes por questões financeiras, em voltar para Portugal, com falsas promessas. Sim, é verdade, e eu apenas gostaria de acrescentar que a realidade da imigração em 2011 voltou um pouco àquilo que aconteceu na década de 60, na chamada sangria da pátria, em termos sociológicos da imigração portuguesa. Verificamos a saída de 16.369 imigrantes, segundo os registros consulares, para a França, um destino tradicional de imigração. Um outro destino que também pode surpreender todos os que estão aqui presentes e os que não estão a ver foi 11.090 imigrantes para a Venezuela, conhecendo a realidade sociológica daquele país, da América Latina, e o regime político que tem. E um terceiro destino que também é surpreendente
é da Índia, mas surpreendente para aqueles que não conhecem a realidade sociológica da existência dos chamados lusodescendentes do antigo Estado. Portanto, isto é a realidade da imigração, daqueles que procuram sair, como disse, portanto, para trabalharem lá fora, e que, na maior parte das vezes, são poucos aqueles que são enganados, no sentido que já são muito bem informados. Estes casos que a gente vê na imprensa acontecem, infelizmente acontecem, e curiosamente são casos alimentados por redes portanto, criadas por portugueses. Isto tem que ser dito. São muitas das vezes os engajadores que vão por essas aldeias e que recrutam à falsa fé, se assim poderemos dizer, portanto, prometendo um mar de mundos e fundos, e depois, quando chegam lá, a realidade não é aquela que efetivamente aconteceu. Mas não, isto é portanto, é uma gota no oceano, porque os dados que temos, quer da Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas, que através de um programa muito interessante que têm, que é a campanha Trabalhar no Estrangeiro, elucidam qualquer português, qualquer cidadão que pretendam emigrar, através da rede de 93 gabinetes de apoio ao imigrante que existe no nosso país, portanto, consegue-se facilmente desmontar estes casos de possível fraude que, com certeza, afetará um conjunto de pessoas ou as pessoas terão o receio que isso possa vir a acontecer. E depois temos que nos lembrar de um papel muito importante. Se eventualmente, isto é um dos conselhos que podemos deixar para quem pretende emigrar, que eventualmente possam ser, portanto, apanhados numa situação destas. Há uma rede consular, através da própria internet, que presta esse apoio. E depois há um organismo que muitas vezes nos esquecemos. A Igreja Católica tem uma estrutura que se chama, portanto, é a obra das migrações da Igreja Católica, que apoiam situações, portanto, quer seja de pobreza, quer seja nestes casos concretos de fraude. Portanto, a obra católica portuguesa das migrações tem uma função muito importante junto às comunidades e junto das casas portuguesas. Nós não podemos esquecer, e custe o que custar, não podemos nunca olvidar a existência das associações de portugueses na diáspora. Por exemplo, Santa Maria da Feira tem um caso excepcional de trabalho com a Casa da Vila da Feira e Terras de Santa Maria, no Rio de Janeiro, e com, portanto, uma associação das Terras de Santa Maria, em Caracas, que, para além de dar este apoio em termos do acolhimento de cidadãos que se desloquem, quer para o Brasil, quer também para a Venezuela, portanto, promovem eventos de cariz cultural, por exemplo, a Festa das Fogaceiras, que é, sem dúvida, um dos ex-libris do nosso país. Vou só pedir para ser mais sucinto, porque estamos mesmo na reta final. É criada no Rio de Janeiro e em Caracas, promovendo a cultura e promovendo a interligação com a comunidade, quer de acolhimento, quer de origem, portanto, quer de Santa Maria da Feira e Terras de Santa Maria, quer, neste caso, do Rio de Janeiro e de Caracas. Estamos mesmo na reta final do nosso programa, teríamos com certeza mais para falar. Eu queria só aproveitar o último minuto que me resta para perguntar ao Marcos. Ouvimos muitas vezes os apelos políticos para ou do empreendedorismo. Alguma vez pensou em montar o seu negócio? Eu já pensei, realmente já pensei, e até me informei junto do Centro de Emprego. Quando se foi informado que iriam existir algumas linhas de crédito ou algum investimento a fundo perdido, eu realmente fui-me informar junto do Centro de Emprego da minha área de residência, e o que me disseram foi que o dinheiro a fundo perdido já não ia a lado nenhum, e existiam umas linhas de crédito de 20 mil euros ou 200 mil euros, dependendo do tipo de negócio que eu queria montar. Tinham um ano de carência e tinham um juro bonificado. Mas, de qualquer das formas, eu acho que começar assim, de certa forma, amputado, tendo em conta que a minha área está muito má, está muito difícil de arranjar trabalho, é que as pessoas não tendo dinheiro para investir, também não há dinheiro para fazer coisas novas. E não há dinheiro para projetos. A verdade também só é só essa. E tendo em conta que o investimento público em grandes infraestruturas ou em grandes espaços também está completamente cortado, é muito difícil a gente aventurar-se a pedir 20 mil euros emprestados, comprar computadores, comprar licenças, arrendar uma loja e ao fim de 2 meses fechar e ter uma conta para pagar. Acho que é muito difícil, é muito difícil. Pelo menos vai continuar a enviar contas. Pois, lá terá que ser. Muito bem. Agradeço aos 4 a presença no Porto Canal. Termina por aqui o nosso domínio público, esta noite dedicada à imigração.
Porto em mais uma jornada europeia. Futebol Clube do Porto, Paris Saint-Germain. Esta quarta-feira. Em meados do século XX, existia aqui, nesta rua, aquele que é hoje um dos pratos mais conhecidos da cidade do Porto, a francesinha. Mas não é sobre essa iguaria que vos irei falar nos caminhos da história desta semana, mas exatamente sobre a rua. A rua